Olá, como vai? Tudo bem? Hello, how are you? Eu sou o apóstolo Carlos Monteiro. I am Apostle Carlos Monteiro. Eu tenho uma palavra de Deus para você. I have a word from God for you. Hoje nós queremos falar sobre Adoni-Bezek. Today we want to talk about Adoni and Bezek. Eu quero convidar você I want to invite you a abrir conosco a Bíblia no livro de Juízes, to open your Bible up in Juízes, capítulo 1, chapter 1, do versículo 4 from verse 4 ao versículo 7. to verse 7. Vou pedir para a Mayara que possa ler conosco. When Judah attacked, the Lord gave the Canaanites and the Perizzites into their hands, and they struck down 10,000 men at Bezek. And there was found Adoni and Bezek, and fought against them, putting to rout the Canaanites and the Perizzites. Adoni and Bezek fled, but they chased him and caught him, and cut off his thumb and his big toes. Then Adoni and Bezek said, 70 kings without their thumbs and big toes have cut off, and have picked up scrapes under my table. Now God has paid me back for what I did to them. They brought him unto Jerusalem, and he died there. Há 5 perguntas que movem todo o universo. Todas as pessoas estão movimentadas por 5 perguntas determinantes para a sua vida. 5 questions that control the world that everybody wants to know the answers. A primeira pergunta: The first question, quem eu sou? who am I? Quando nós perguntamos quem eu sou, nós estamos falando sobre a identidade. When we ask who we are asking for our identity. Todas as pessoas no mundo estão copiando alguém. Everybody in the world is copying somebody. Quem nasce nos Estados Unidos, Who was born in the U.S. ele fala inglês. taught him to speak English. Ele fala inglês porque ele observou alguém. He speaks English because he saw somebody speak. Ele está vendo alguém fazer. He saw somebody do. Isso nós estamos falando sobre identidade. That's what we're talking about identity. A segunda pergunta que nós fazemos: The second question we ask, para onde eu vou? where do I go? Todas as pessoas no mundo estão querendo saber para onde elas vão. Everybody in the world is trying to ask, where are we going? Para onde elas vão? Where are we going? Essa é a pergunta-chave. That's the key question. Todos querem saber para onde elas vão. Everybody wants to know where we go. A ciência tem gasto bilhões de dólares The science has wasted many dollars para descobrir to discover para onde nós vamos. where are we going. A terceira pergunta The third question que nós fazemos that we do, é: qual o meu potencial? what is my potential? Qual que é o potencial? As pessoas que descobriram o seu potencial The people who discover their potential, se tornaram milionárias. they become millionaires. Há um potencial em cada pessoa. There's a potential in every, E quando ela descobre do que ela é capaz, and when they discover what they muda a sua história e muda a sua vida. it changes their life. Quarta pergunta: Fourth question, para onde eu estou indo? where am I going? Isso fala de destino. That speaks about destiny. Todos nós queremos saber para onde nós vamos. Everybody wants to know where we are going. Até as religiões mais primitivas, elas questionam que deve existir um outro mundo. Even the primary religions ask where we are going. Deve existir uma outra vida. There must exist another life. O destino das pessoas The destiny of the people. é uma pergunta-chave It's a key question que todos fazem. that everybody asks. Eu quero falar nesse momento I want to speak about this moment, sobre a história de 70 reis the story of 70 kings que comiam uma migalha que caía da mesa de um homem. who ate the crumbs falling off from a table. Porque há pessoas em todo o mundo There are people all around the world que estão comendo debaixo da mesa. that are eating under the table. Não é aquilo que Deus prometeu para você. It's not what God has promised you. Não é aquilo que Deus quer para você. It's not what God has for you. Quem sabe você que está me assistindo agora Maybe you are watching us right now. não tem vivido ainda a vida que Deus preparou para você. You are not living what God has asked you to E live. você também está comendo migalhas. And you too are eating crumbs. A sua vida, a sua saúde, Your life, o your seu health, trabalho your work são só migalhas. are just crumbs. Deus quer muito mais para você. God wants so much more. Deus quer realizar coisas extraordinárias da sua vida. God wants to realize extraordinary things in your A life. história que eu quero te dizer The story I want to say é a história de um homem chamado Adoni-Bezek. is the story of the man called Adoni Bezek. Adoni quer dizer Senhor. Adoni means Lord. Bezek quer dizer da guerra. Bezek means war. Ele era um estrategista. He was a strategist. Ele pegava os reis, He cortava o dedo polegar das mãos, cut off their thumbs o dedo polegar dos pés, and the thumbs of the feet. e ele roubava a identidade das pessoas. And he stole their identities.
Quando uma pessoa perde a sua identidade, ele não sabe quem ele é. When somebody loses their identity, they don't know who they Ele are. vive uma vida além daquilo que Deus reservou para ele, He lives a life that God doesn't reserve for you, porque ele não descobriu ainda that he didn't found out yet, quem ele é. who he is. Adoni-Bezeque Adonai and Bezek cortava o polegar das pessoas, cut off the thumb of the people, 70 reis, 70 kings, e transformou eles and transformed em them pessoas que comiam debaixo da sua mesa. to people that ate crumbs under the table. Aqueles que perdem o seu polegar, Those who lose their thumbs eles estão impossibilitados de fazer muitas coisas. are impossibilitated to do many things. Quem sabe você está vivendo assim? Maybe you are living like this. Primeira coisa que alguém que perde o seu polegar não pode fazer: The first thing that somebody who loses their thumb cannot do, ele não pode empunhar uma espada, they cannot use a sword. porque é esse dedo que firma uma espada. Because it's the thumb that holds the sword. E a espada fala de luta. And the sword speaks about Há pessoas que têm uma vida medíocre There are people that has a mediocre life e não lutam pela vida. and does not fight for life. Estão doentes e nada fazem. They are sick and do nothing. Estão pobres e nada They fazem. are poor and do nothing. Estão fracassados e nada fazem. They are a failure and do Não nothing. tomam decisões. Don't have the Não tomam atitudes. doesn't make attitude. Não vão à luta Don't go fighting porque perderam o seu dedo polegar. because they lost their thumb. Não podem empunhar They espadas. cannot hold a sword. Segundo problema: Second problem. uma pessoa que tem o seu dedo polegar amputado, ele não pode pegar em flechas. Somebody who doesn't have their thumbs cannot shoot an arrow. Ele não pode atirar flechas, Does not shoot an arrow porque é esse dedo que firma as flechas. because the thumb is the that holds the position of the arrow. A Bíblia diz que os filhos são flechas. The Bible says that the children are like arrows. Quem não atira flechas não tem filhos. Who does not shoot the arrow doesn't have children. Representa pessoas estéreis, It represents people that don't have kids, que não formam gerações, that don't make generations, que não formam discípulos, that don't make disciples, que não estão gerando pessoas. that does not generate people. São igrejas que não geram líderes. It's churches that doesn't make leaders. São líderes que não têm discípulos. It's leaders that don't have disciples. E a função básica da igreja é gerar discípulos. And the basic function of a church, Jesus disse: ide e fazei discípulos. God has said to go and make disciples. Terceira questão: The third question, aquele que tinha o seu dedo polegar amputado, the one that has his thumb amputated, como um judeu, ele não podia entrar no templo. as a Jew, he could not go inside the O temple. tabernáculo de Moisés não permitia que as pessoas deficientes entrassem no templo. The tabernacle of Moses could not let someone who had Isto nos fala de pessoas que não entraram na presença de Deus. This speaks about people that doesn't go into the presence of God. Imagine uma pessoa do lado de fora do tabernáculo. Imagine somebody outside of the tabernacle. Ele ouve aquilo que acontece lá dentro. He hears what goes on inside. Ele escuta o testemunho das pessoas. He hears the testimonies. Mas ele nunca esteve lá. But he's never been in there. Há pessoas que ouvem falar da presença de Deus, There are people who listen about the presence of God, mas nunca experimentaram a presença de but Deus. never experimented the presence of Há God. pessoas que ouvem os testemunhos de outras pessoas, There are people who listen to the testimonies of other people, mas ele mesmo nunca teve uma experiência com Deus. but he had never had a experience. Ele conhece Deus de ouvir falar. He knows of God of who he hears. O judeu que ficava do lado de fora do tabernáculo vivia assim. The Jew who lived outside of the tabernacle lived like this. Mas a Bíblia diz que Adoni-Bezeque, além de cortar o dedo das mãos, cortava o dedo polegar dos pés dos reis. Adoni-Bezek also cut off the thumb of the hands, but also cut off the thumb of the feet. Essa é uma estratégia de combate espiritual. That it is strategical combat. Interessante como Satanás não quer fechar igrejas. The devil does not want to close churches. Satanás não quer matar os cristãos. The devil does not want to kill the Christians. A estratégia dele The strategic that he has é que o cristão se decepcione com Deus. is that the Christian is let down of God. Hoje nós temos uma geração de pessoas que estão fora das igrejas. Today we have a generation of people who is out of the church. Pessoas que se decepcionaram, People who are deceptive, que se desiludiram, are eluded, tiveram uma frustração dentro da igreja has been frustrated inside the church e estão lá fora. and are outside. A estratégia do diabo nos dias de hoje The strategy of the devil on today, chama-se apostasia. it's called apostasy. E apostasia é uma palavra que no original fala sobre descontentamento.
Apostasy is a word that it describes uncontentment. É mais fácil você evangelizar alguém que nunca ouviu falar de Jesus do que você trazer alguém que está desviado. It's much easier you to speak of the gospel to somebody who hasn't known than somebody who has known. Satanás é um estrategista. The devil is a strategist. E por que ele cortava o dedo polegar dos pés dos reis? Why did he cut off the thumb of the feet? Porque o dedo do pé é o que te dá equilíbrio para o teu corpo. Because the thumb of the feet brings balance to your whole body. Hoje nós estamos aqui em pé Today we are here standing porque nós temos um dedo polegar. because we have a thumb. É o dedão do pé que nos dá o equilíbrio. It's the thumb of the feet that gives us balance. Há pessoas que não conseguem ficar em pé. There are people who cannot Há stand. pessoas que se levantam nos negócios e depois caem nos negócios. There are people who stand in business and then fall in the business. Passam um tempo de alegria no seu casamento e depois cai o casamento. People who spend happiness moments in their wedding, but sometimes they fall. Há projetos que estão em pé e há projetos que caem. There are projects who are standing and projects who fall down. Não conseguem permanecer em pé durante muito tempo. They cannot stand up for so long. Poderíamos dizer que numa analogia, num simbolismo, essas pessoas estão com os seus dedos dos pés cortados. We can make an analogy that those people are the people who have their thumbs cut off. Segunda estratégia do diabo, Second strategy of the devil, ao cortar o dedo dos pés das pessoas. to cut off the thumbs of their feet. Porque a pessoa que não tem o dedo dos seus pés, ele pode até tentar caminhar, Those who doesn't have the thumb of their feet, they could even try to walk, mas ele vai andar muito devagar. but they walk very slow. Eu descobri nesses 40 anos de ministério I found out in 40 years of ministry que há pessoas que levaram 30 anos para conseguir alguma coisa que poderiam ter conseguido em 3 meses. there are people who has done stuff in 30 years, but could have done in 3 months. E eu conheço pessoas But I know people, que muito jovens very young people, já realizaram tantas coisas. just made so many things come true. Uns andam rápido, Some walk fast, outros andam muito devagar, others walk slowly, porque têm os seus dedos dos pés cortados. because they have their thumbs cut off. As coisas tardam a acontecer. The things happen slowly in their lives. Terceiro motivo porque Adoni-Bezeque cortava o dedo dos pés dos reis. The third reason that Adonai and Bezek cut off the thumbs of their feet, Porque naquela época eles usavam sandálias. because in that age they wear sandals. As sandálias são presas pelos pés através do dedo. The sandals are stuck to the feet because of the thumb. O dedo segura a sandália. The thumb holds the sandal. Dedos cortados representa não usar sandálias. Cut off thumbs represents no sandals. Quem não usava sandália era o escravo. Who does not wear sandals were O slaves. escravo andava descalço. The slave wear bare feet. A estratégia é que você seja escravo. The strategy is that you become a slave. Escravo do seu temperamento, A slave of your temperature, escravo dos seus problemas, a slave of your problems, escravo dos teus medos e a fantasmas, slave of your fears, vivendo como escravo. living like a slave. Deus não quer que você viva como escravo. God does not want you to live like Esse não é o projeto de Deus para a tua vida. This is not the project of God. Deus não in your quer que life. você viva da maneira fracassada. God does not want you to live like a failure. Deus não quer que você seja escravo. God does not want you to be a slave. Deus não quer que você dependa de ninguém. God does not want you to depend on anybody. Deus quer te dar independência e autonomia. God wants to give you independence and autonomy. Deus quer fazer de você uma pessoa livre. God wants you to make a free person. A razão de Moisés ter ido para o Egito para tirar o povo é porque eles eram escravos. The reason that Moses went to break the people because they were slaves. Eles eram escravos de um rei, They were slaves by a king, mas eles eram muito maiores do que os egípcios. but they were so many more than the Egyptians. Eles eram mais fortes, They were stronger. eles eram mais poderosos. They were more powerful. Eles poderiam mudar aquela situação quando eles quisessem. They could change the situation anytime they wanted. Mas eles foram escravos 430 anos, But they were slaves for 430 years porque eles não conseguiam se libertar daquele estado. because they could not liberate themselves from Porque it. mais do que uma escravidão, More than a slavery, eles tinham uma escravidão mental. they had a mental slave. Sabe o que escraviza as pessoas? You know what slaves the person? São os seus pensamentos, Are their thoughts, seu entendimento, their o seu knowledge, medo de fracasso. their fear of failure Faz com que ele se torne um escravo. makes them that becomes Deus não slave. quer que você seja escrava de nada ou de ninguém.
God does not want you to be a slave. Deus não quer te ver descalço. God does not want you to be Deus quer barefoot. colocar sandália nos seus pés. God wants to put sandals in your feet. A Bíblia diz, The Bible says na história de Adoni-Bezeque, the story of Adonai and é Bezek, que ele cortava o dedo das mãos e o dedo dos pés. that he cut off the thumbs from the hands and the feet. Porque os membros superiores e os membros inferiores representam passado e futuro. Because the upper and lower members represent the past and the future. Os nossos pés nos levam para frente. Our feet take us forward. Ninguém anda para trás. Nobody walks backward. Isso quer dizer, andar quer dizer largar o passado, To walk means to let go of your past, seguir em frente. to move forward. Mas os nossos braços, nossas mãos representam o nosso futuro. But our arms and our hands represent our future. Antes do meu corpo alcançar alguma coisa, as minhas mãos alcançam. Before my body could reach something, my arms reach it. As minhas mãos chegam antes que o meu corpo, My hands goes before my body. porque as minhas mãos representam o meu futuro. Because my hands represent my future. Os pés representam o passado, The feet represent the past. as mãos representam o futuro. The hands represent the future. Mas eu descobri nessa minha caminhada But I found out in my walk que há pessoas que estão presas numa dimensão de tempo. that are people that are stuck in a time in a space. Estão presas entre o passado They are stuck between the past e estão presas entre o futuro. and are stuck between the future. Se você conversar com ela, ela vai contar a história do seu passado. If you talk with them, they will talk about the past. Para onde ela viajou, Where they went, o que ela construiu, what they built, o que ela realizou. she Vai realized. dizer também das suas mágoas, They are going to talk about their fears, das traições, their betrayals, das decepções, deception, das raízes de amargura. and the anger. E vai estar sempre falando do passado. And they will always be speaking about the Mas se past. você perguntar para essa pessoa, o que você fez de novo? But if you ask that person what did he do new, Ela vai descobrir que nada fez de novo. that they will discover that they didn't do nothing new. Sabe por quê? You know why? Porque ela está presa Because it's stuck numa dimensão de tempo in a dimension in time entre o passado between the past e entre o futuro. and between the present. Isso pode levar muitos anos. That could take many years. Não esquecem o passado They don't forget the past e não fazem nada de novo. and they don't do anything. Estão vivendo numa redoma. They are living in a redome. Quando Adoni-Bezeque cortou os polegares das mãos e dos pés, ele aprisionou aquele povo entre o passado e o futuro. When Adonai and Bezek cut off their thumbs, they stuck them in a time dimension between the past and the future. O texto de Juízes, capítulo 1, versículo 4, In the chapter that we just read, fala de 70 reis. it speaks about 70 kings. Vestiam-se como reis, They dressed like kings. tinham coroa como rei, They had crowns like eram kings. reconhecidos como reis, They were recognized like as tinham uma kings. família real, They had a royal family. mas comiam debaixo da mesa de Adoni-Bezeque. But they ate under the crumbs under the table of Comiam Adonai o and que Bezek. sobrava da mesa de Adoni-Bezeque. They ate what was left of the table. A Bíblia não diz que Adoni-Bezeque era um rei, The Bible doesn't say that Adonai Bezek was a king, mas ele vivia como se fosse. but he lived as one. Aqueles 70 homens That 70 men eram reis, were kings, mas viviam debaixo da mesa de Adoni-Bezeque. but lived under the table of Eu Adonai. tenho encontrado pessoas no mundo inteiro I have found people in so many parts of the comendo world migalhas, eating crumbs o que sobra do ímpio, that is left from the people in the o que world. sobra do sistema, What is left from the sift. o que outros não querem mais sobra para eles. What other people don't want, they grab to them. Deus quer colocar você como cabeça e não como cauda. God wants to put to you as head and not as Deus tail. quer te dar o melhor dessa terra. God wants to give you the best of this world. Deus quer fazer o melhor em você e através de você. God wants to do the best in you and through you. Deus quer quebrar um ciclo na sua vida. God wants to break a cycle in your Eu life. quero dizer para você, I want to tell you, Adoni-Bezeque Adonai Bezek era um homem was a man que viveu that lived um tempo depois de Josué. a time after Joseph. Era um cananeu, He was a era um cannibal. homem mau. He was a bad man. Fisicamente ele morreu. Physically, he has died. Mas quem incorporava nele era um espírito maligno, But who was upon him was a bad spirit que não morreu. that didn't die. O corpo de Adoni-Bezeque foi colocado na sepultura. The body of Adonai Bezek was put to rest. Mas o espírito que agia através dele But the spirit that acted upon him continua até os dias de hoje, continues to this day, fazendo a mesma coisa, doing the same thing. pegando pessoas nos dias de hoje, Taking people from today, cortando o polegar das mãos, cutting off their thumbs, cortando o polegar dos pés, cutting off the thumbs of vivendo como escravos, living as perdendo a slaves, sua identidade. losing their identity. A Bíblia diz The Bible says que na parábola de Jesus sobre o filho pródigo, que when Jesus says about the prodigal son, o filho pródigo um dia estava lá
no meio dos porcos. One day that son was in between the pigs. A Bíblia diz que ele queria comer a comida dos porcos. The Bible said that he wanted to eat the fruit of the pigs. Mas a Bíblia diz que ninguém lhe dava nada. The Bible says that nobody would give him anything. Nem a comida dos porcos lhe deram. Not even the food of the pigs. Quando ele estava no fundo do poço, When he was in the bottom, ele questionou a sua identidade. he questioned his identity. Ele disse: quem eu sou? Who am I? Quem é meu pai? Who is my father? Eu não fui criado para estar aqui. I wasn't made for this. Esse não é o meu lugar. This is not my place. Eu preciso fazer alguma coisa. I need to do something. Eu quero retomar a minha vida. I wanted to retake my E ele life. volta para a casa do pai. And he goes back to the E diz: pai, me father. perdoa? He says, Father, Me forgive trata me. como um empregado? Treat me as a worker. E o pai lhe diz alguma coisa chave. And the father says him to key something. O pai diz: ninguém pode mudar a sua identidade. He says nobody can change your identity. Quando você vai aos Estados Unidos When you go to the e US você chega no aeroporto, and when you go to the airport, eles perguntam cadê a sua identidade, they ask for your e identity. você pega o seu passaporte And you grab the e passport entrega para o agente consular. and you give it to the agent. Ele vai olhar o teu passaporte, He looks at your passport. vai conferir com a tua fotografia o teu rosto, He looks at the picture. vai dizer: parece você. Yeah, it looks like you. Tá meio parecido. It kind of looks like Mas eu quero saber a tua identidade. Cadê a tua identidade? you. But I want to know your identity. E você fala: mas tá aqui o meu passaporte. And you said, here it is. Ele fala: não. He says, no. Coloque o teu polegar aqui na biometria. He says, put your thumb here. I want E to see. quando você coloca o teu polegar na biometria, And when you put your thumb, ali aparece a sua identidade. there shows your identity. Ali mostra quem realmente você é. There shows who you really A are. sua impressão digital Your digital impression é única no mundo. is the only in the world. Podem existir pessoas parecidas. There could be people who look Pode alike. existir pessoas parecidas com artistas, com jogadores. There could be people that look like celebrities or Mas são players, diferentes. but are different. Até mesmo gêmeos. And even twins, Há uma diferença. there's a difference. A diferença é a impressão digital. The difference is the digital. Não existe no mundo There isn't in the world alguém com a mesma impressão digital que a sua. who has the same digital impression. Isso quer dizer que você é único no mundo. That makes to say that you are unique. Essa é in the sua world. identidade. That's your identity. Está no seu DNA. That's your DNA. Jeremias disse: quando eu estava no ventre da minha mãe, eu já era profeta. Jeremiah says that he was in the womb of his mother, he was already a prophet. Paulo disse: quando eu estava no ventre da minha mãe, ele me escolheu para ser apóstolo. Paul says that he was in the womb of his mother, God has chosen Ele him to be nasceu an com um apostle. propósito. He was born with a Ele purpose. nasceu com uma identidade. He was born with an identity. Ele nasceu com uma missão. He was born with a mission. Você está nessa terra. You are in this world. Não é por obra do acaso. It's not because of a mistake. Há um projeto de Deus através de você. God has a project for you. E quando nós não descobrimos o projeto de Deus, When we don't find out the project from nós God, vivemos uma vida de insatisfação. we live a life of Nada insatisfaction. está bom para nós. Nothing is good. Pode ser o melhor restaurante, Could be the best restaurant. pode ser o melhor hotel, Could be the best hotel. pode ser a melhor praia. It could be the best beach. Alguma coisa te falta. Something is missing. Falta você descobrir a sua identidade. It belongs to you to find your identity. A estratégia de Adoni-Bezek The strategy of Adonai era roubar a identidade das was pessoas. to steal the identity of the Deus olhou do céu God looked from the e heaven. Deus disse: isso tem que mudar. That has to change. Então o povo de Israel se reuniu. And the people of Israel reunited. Josué não estava mais vivo. Joseph was not E alive. eles disseram: quem vai lutar contra Adoni-Bezek? They said, who will fight against Adonai and Bezek? Eles eram um povo de imigrantes do deserto. They were people of immigrants in the desert. Eles eram um povo de imigrantes do deserto. They were people of immigrants in the Eles desert. não eram um exército. They were not an army. Eles não eram homens de guerra. They were not an E army. eles perguntaram: quem vai lutar contra Adoni-Bezek? Who's gonna fight against Adonai and Bezek? Então a tribo de Judá disse: nós vamos lutar. And the tribe of Judah said, we are Porque a fight. tribo de Judá entendeu a sua identidade. Because the tribe of Judah understood their identity. Que aquela não era uma guerra contra a carne nem contra o sangue. That wasn't a war against the. Aquela era uma guerra na dimensão espiritual. That was a war in the spiritual dimension. Há coisas na sua vida que você vai conseguir se você levantar 6 horas da manhã e for trabalhar. There is something that in life that you can achieve if you wake up at 6 in the morning and go to work. Há coisas que você vai conseguir se você depositar um dinheiro na poupança e guardar um dinheiro. There are some things you can do it and accomplish if you deposit some money in the bank. Mas há coisas que Deus vai fazer por você. There are some things that God will do for you. E Deus chamou a tribo de Judá. God asked the tribe of Judah, Porque Judá era a tribo que representava o louvor e a adoração. because the tribe of Judah represented the worship and worship that had in the people. Porque o louvor e a adoração é o reconhecimento do favor de Deus. Praise and worship is the favor of God. O louvor e a adoração representa a gratidão a Deus.
The worship and favor means the favor of God. O problema das pessoas hoje é a ingratidão. The problem today in the people is the Não agradecem aquilo que têm, doesn't give thanks for não everything agradecem they aquilo have, que conquistaram. doesn't give thanks for everything they accomplished. Esquecem de agradecer a Deus. They forget to give thanks to A God. Bíblia diz que Jesus encontrou-se com um paralítico The Bible says that Jesus e disse a ele: pega a tua cama, levanta e anda. and Jesus said, take up thy bed and walk. O paralítico andava com aquela cama nas suas costas. And he walked with the bed on his E aonde ele fosse, perguntava para ele: quem você é? and everywhere he went, they E ele asked him, dizia: eu era um paralítico. he said, I was paralyzed. Mas você está andando? But you are walking. Ele dizia: sim, mas eu era um paralítico. But he says, yes, I was paralyzed. Olha aqui a minha cama. Look here at my bed. E perguntavam para ele: mas e por que você anda carregando essa cama? They asked, why do you carry this bed? E ele dizia: para que eu nunca me esqueça It's because to never forget quem eu era, who I was, quem fez por mim, who did this for me, o que eu posso fazer. and what I can do. Nós não podemos nos esquecer de onde nós viemos, We cannot forget from where we came o from, que Deus tem feito pela nossa vida. what God has done for our life. Quando nós agradecemos a Deus, When we give thanks to God, nós estamos anulando Adoni-Bezeque em nossa vida. we are cutting off Adonai and Bezik in our life. Segundo o propósito da tribo de Judá, Second purpose, the tribe of Judah, era uma tribo de louvor profético. was a tribe of praise and worship. Hoje eu vejo uma geração de pessoas Today I see a generation of people que estão esperando receber de Deus para agradecer, who are waiting to receive from God to then give thanks. que estão esperando ver na sua mão para agradecer a Deus. They are waiting to see in their hands and then give thanks. Deus quer que você agradeça profeticamente, God wants you to give thanks before antecipadamente. and be prophetic. Tudo que você precisa já existe nas regiões celestiais. Everything you need is in the celestial region. Todas as suas necessidades já estão reservadas para você. All your necessities are reserved for you. Jesus disse: o Pai sabe o que você precisa. Jesus said, the Father knows what you need. Nós precisamos materializar a bênção de Deus. We need to materialize the blessings E of nós God. materializamos profeticamente. And we materialize prophetic. A Bíblia diz em Joel capítulo 2, versículo 28: The Bible says in Joel 2:28, os velhos sonharão sonhos, the old ones will dream dreams, mas os jovens terão visões. and the young people will see visions. Isso quer dizer que os velhos haveriam de lembrar de onde eles vieram, That means the old ones will remember what they came from, mas os jovens haveriam de olhar para o futuro, but the young ones will look to the future. baseado naquilo que nós já recebemos. Based on everything we received, Nós vamos olhar para o futuro. we will look to the future. Eu quero que você olhe para o futuro, I want you to look to the para aquilo que future, não aconteceu ainda. to what hasn't happened yet. Pela fé, comece a agradecer a By Deus. faith, start by giving Comece a thanks. sacrificar a Deus pela fé, Begin by sacrificing por aquilo que ainda não chegou nas tuas mãos, because it isn't happened mas yet. chegará porque você estará adorando a Deus, louvando a Deus But profeticamente. it will come because you are worshiping God in prophetic. A Bíblia diz The Bible says que o princípio da reciprocidade aconteceu com Adoni-Bezeque. O que ele fez para os outros aconteceu com ele também. the Bible says that what happened, what God, Adonai Bezik did to the people, it returned to him. A tribo de Judá anulou Adoni-Bezeque, The tribe of Judah has annihilated Adonai Bezik prendeu aquele general de guerra, and captured him, levou ele para Jerusalém took him to Jerusalem, e ali ele foi anulado. and there he was annihilated. Há coisas na tua vida que você precisa anular. There's things in your life you need to Há annihilate. coisas na tua vida que você tem que exterminar. There are things in your life you need to annihilate. Todas as lembranças do passado, Every memory from the past, todos os símbolos da maldição every symbol of the past, precisam ser anulados. it needs to be annihilated. Adoni-Bezeque também teve os seus polegares, das mãos e dos pés cortados. Adonai Bezik also had his thumbs of the hand and the feet also cut off. Ele sabia a profundidade e a importância disso. He knew the depth of the meaning of this, E ele morreu sofrendo esse mal. and he died suffering from that evil. A vitória foi do povo de Deus. Que é tempo de nós anularmos Adoni-Bezeque. It's time to annihilate Adonai Bezik, Há um espírito nos nossos tempos. the spirit in our time. É o espírito de Adoni-Bezeque, It's the spirit of Adonai Bezik, roubando a identidade das pessoas, stealing the identity of the dizendo que você é incapaz, saying that you are not capable, tirando os teus sonhos taking your dreams e impedindo você de avançar, and not letting you go forward, dizendo que você não pode conquistar. saying that you cannot conquer. Mas eu quero dar a ênfase para você. But I want to tell you, O melhor da terra é para você. the best of this earth is for you. Deus tem um novo tempo para a tua vida. God has a new time in your Para life. você conquistar a terra, tem que anular Adoni-Bezeque.
To conquer this world, you have to annihilate É Adonai tempo de você voltar ao projeto original de Deus. Bezik. It's time for you to go back to the original É tempo de plan você of God. retomar aquilo que Deus projetou para você. It's time to take back what God projected to you. Não aceite a mediocridade. Don't accept the mediocre. Não aceite uma vida de fracassos. Don't accept a life of failure. Não se conforme com doenças. Don't apply with Não aceite a pobreza. Do not accept the poverty. Não permita que o seu ministério pare por causa do homem. Don't let your ministry stop because of men. O ministério que Deus colocou na tua mão The ministry that God put in your hands não depende do homem. does not depend on men. Não foi dado pelo homem. Was given from men. Você é um chamado de Deus. Your calling is from God. Ele ungiu você He anointed e you Ele capacitou você and He made you capable para voar como águia. to fly like an eagle. Eu quero orar por você. I want to pray with Eu you quero abençoar a tua vida. and I want to bless your life. Fecha os teus olhos, eu quero Close your clamar a eyes. Deus. I want to praise Pai, eu oro por esta pessoa agora. Father, I pray for this person right now. Este homem e esta mulher que nos assistem This man and this woman that watches us tem tido uma vida de fracassos como aqueles reis. has a life of failure like those kings. Eram reis, mas viviam como escravos. They were kings but living like slaves. Porque o espírito de Adoni-Bezeque os anulou. Because the spirit of Adonai Bezik annihilated. Mas o Senhor levantou a tribo de Judá. But God has rose up the tribe of E eu te peço que a tribo de Judá, o leão da tribo de Judá, I ask you that the lion of the tribe of Judah leve essa pessoa a atitudes de vitória. takes this person to the attitude of Eu profetizo um novo tempo. I prophesize a new moment. Eu profetizo fartura. I prophesize lots of things. Eu profetizo abundância na sua vida. I prophesize abundance in your life. Tudo aquilo que você não conquistou Everything that you cannot do. nos últimos 10 anos. Everything that you didn't do in the Eu last. ministro uma unção de aceleração. I say right now a movement of E acceleration. eu profetizo que você vai conquistar neste ano. And I prophesize that in this year you will Você conquistará em um ano o que não conquistou em 10. you will accomplish in 1 year what you couldn't in 10. Porque a unção de aceleração Because the anointing of the acceleration é sobre a tua vida. is in your life. Eu te abençoo. I bless you No nome de Jesus. in the name of Jesus. Que Deus te abençoe. Would God bless you? Nós colocamos o nosso site à sua disposição. www.firefornations.net. We put our site up to your disposal, www.firefornations.net. Deus abençoe você. God bless you.